Sejam bem-vindos e bem-vindas ao Empreendedoras no Ar. Gente, hoje estamos com uma convidada que vai mudar a sua vida. Na minha também, né? Se você morre de trabalhar e não vê a cor do dinheiro, esse podcast é pra você. Com certeza. Com certeza é pra você que tá aí, né, nadando. Como diz a Leila... A Leila, uma cliente minha, falou assim, nossa, tem uma palavra boa pra isso. Você tá arrebentando de trabalhar. Você tá se arrebentando e não tá vendo esse dinheiro de volta. E a gente fica tão deprimido, gente, vocês não sabem. Eu sei, eu sinto a dor, então por isso queremos compartilhar esse momento com vocês e ajudar você a resolver esse probleminha. Eu sou Larissa Gignon, estou aqui ao lado da querida Lu Azevedo. Sejam bem-vindos e vamos lá, né? Vamos apresentar a nossa convidada de hoje? A nossa convidada hoje é Rebeca Oliveira, mas antes mesmo dela comentar sobre o vasto currículo dela, né, de 30 minutos que a gente vai ter que ficar aqui, eu convido você a clicar em seguir e, principalmente, mande esse podcast, compartilhe, faça parte aí do nosso sonho de levar mais conhecimento para empreendedores por aí, especialmente as empreendedoras. Bora lá, Rebeca. E aí? Olá, boa tarde, meninas. Seja bem-vinda. Obrigada pelo convite, estarmos aqui falando sobre empreendedorismo e finanças para empreendedoras, né? Que é o mais importante, que faz parte da vida de toda empreendedora, falar sobre dinheiro, né? Quem não fala sobre dinheiro, por que está empreendendo? Não sei. Verdade. Precisa. Precisa olhar pro dinheiro, não adianta. Senão o dinheiro não aparece. Se você não quer olhar pro dinheiro, ele não aparece. Não mesmo. E é uma dor, eu acho, de a maioria dos empreendedores. Muito. Principalmente quem é autônomo. Principalmente. Porque a maior dificuldade nossa hoje, eu falo porque desde quando eu comecei eu tive muitas frustrações em relação ao dinheiro. Por quê? Eu ganhava muito, mas não sabia aplicar e nunca tinha. Então, depois de um tempo, lógico que a gente vai se moldando. Mas quem está começando agora não consegue separar o pessoal do profissional. Justamente. E aí vira aquela bola de neve que a gente já conhece. Verdade. E por isso que eu acho que a sua presença hoje vai fazer toda a diferença para essas empreendedoras. Com certeza. Eu agradeço muito o convite de estar aqui, porque eu gosto de falar desse assunto e eu gosto de puxar a orelha de empreendedora também. Gosta. E e olha a autoridade. A Rebeca é formada em comércio exterior, com MBA pela Unifei, onde iniciou também um mestrado em administração. Possui 12 anos de experiência na área administrativa. Trabalhou no comércio, indústria e à frente da gestão de uma empresa de alta tecnologia, onde nesta última foi responsável por implementar as melhores práticas de gestão, conquistando o prêmio MPE do Sebrae, que certifica micro e pequenas empresas que adotam um modelo de excelência de gestão. E hoje atua como consultora em gestão de negócio com foco no financeiro para micro e pequenas empresas que possuem na liderança mulheres que querem empreender e vencer na vida, né, Rebeca? E ficar ricas, independentes e realizar sonhos. E o tema de hoje é esse: trabalho e não vejo a cor do dinheiro. Mesmo que quem não tá nessa situação, às vezes a pessoa trabalha e vê a cor do dinheiro, mas ela não alça grandes voos. Então, esse tema, na verdade, é para todo mundo que quer olhar para o dinheiro. Exatamente. Que quer a independência financeira, que quer mais. E, de cara, eu já gosto de dar essa dica de que dinheiro é energia, dinheiro é algo que te possibilita, dinheiro é troca, né? Hoje a gente tem a moeda que representa, mas desde que o mundo é mundo, que a gente precisa de ter algo para trocar. E você hoje, tendo dinheiro, você pode possibilitar levar seus pais no Einstein, né? Não ficar mendigando nada, contratar pessoas, né? Gerar prosperidade, circular mesmo essa energia tão boa que é o dinheiro. Rebeca, e aí? Como que começou a sua vida no mundo das finanças? Das finanças começou quando eu entrei na faculdade, mas eu já tinha uma questão com dinheiro, porque a minha família passou por uma falência financeira quando eu era adolescente e a gente passou muita dificuldade e aquilo serviu para mim que dinheiro é uma ferramenta que a gente precisa saber trabalhar muito bem com ela, porque ela é uma realizadora de sonhos. Então, eu via dentro da minha casa, às vezes meus pais não conseguiam dar coisas pra gente que eles gostariam naquela época, porque não tinha o dinheiro, né? Porque justamente a gestão do dinheiro não foi feita corretamente. Então, quando eu entrei na faculdade e eu comecei a ter as primeiras matérias com contato de finanças, que era contabilidade, que era cálculo, eu falei, é por aí, a gente pode usar o dinheiro de forma inteligente. E como a gente faz isso? E aí eu comecei a embrenhar para esse lado de finanças. Os meus primeiros trabalhos não foram focados em finança, mas quando eu tive a oportunidade de trabalhar na gestão de uma empresa
cuidando da parte financeira, foi que eu mergulhei nesse mundo mesmo. E logo na sequência, tem um amigo do meu marido, que é daqui da cidade, o Conrado Navarro, começou a falar também de finanças pessoais para mim, de investimento, e eu comecei a estudar, e eu comecei a entender melhor como a gente poderia realmente usar o dinheiro como uma ferramenta poderosa na nossa vida, para a gente realizar sonhos. Né? E o que me deixa muito chateada, que foi que eu resolvi começar a trabalhar nessa área com empreendedoras, foi quando você começa a empreender, você tem um sonho, não é mesmo? E às vezes quantas empreendedoras estão perdendo os seus sonhos porque não estão sabendo lidar com o seu dinheiro e por isso acabam perdendo, né, o ânimo e falindo e não realizam aquilo pelo simples fato de não olhar para o dinheiro, né? Não olhar para as finanças do seu negócio. Eu vou contar até uma experiência, principalmente para nós, mulheres que trabalham na área da beleza, vocês sabem disso. Quando a gente começa a trabalhar, a gente não tem uma equipe multidisciplinar, né? Todo começo é só a gente que faz tudo, né? Uhum. E o que acontece? A maioria dos profissionais focam muito na técnica. Eu, principalmente, eu tenho N formações. E o que aconteceu no meu início? Eu vim de uma infância muito humilde, né? E quando eu me formei, eu consegui já entrar no mercado, assim, que não tinha muita concorrência, então a gente já vai ganhando espaço. Uhum. E aí, eu falava assim, quando eu recebia o dinheiro daquele procedimento, eu falava assim, putz, eu mereço. Eu mereço. Exatamente. Eu vou comprar isso. Hoje, lógico, a minha percepção em relação a dinheiro, a gasto, mudou muito, porque hoje eu sou uma mulher madura, mais velha, né? Já aprendi muita coisa. Mas a vontade minha era ter um closet cheio de roupa e sapato. Enquanto eu não toquei o meu dinheiro tudo dentro desse closet, com tudo isso, eu não tinha aquela motivação de trabalhar. Uhum. E quando eu coloquei, fiz tudo que eu queria, gastava todo o dinheiro, eu fui ver, cheguei a um ponto, falei assim, gente, eu não tenho dinheiro. Mas eu ganho e pago conta. Eu ganho e pago conta. Eu ganho e pago conta. Você se tornou escrava do seu mau hábito. Exatamente. E depois disso, falei assim, não vou gastar mais. Parei. Mas mesmo assim, como foi acarretando coisas, de vontades que eu tinha da minha infância, que eu trouxe para isso entra muito na sua área, né, Hilari? Sim. A questão de crenças. E aí eu falava assim, gente, eu mereço, eu nunca tive isso, eu vou comprar isso, eu vou comprar. E você tinha aquele dinheiro e isso aí foi virando uma bola de neve. Tanto que hoje ainda me corrijo de muita coisa, mas graças a Deus eu já, com uma outra visão, hoje eu já não vejo tanta necessidade nessas coisas. E essa é uma dor, a gente não saber separar profissional do pessoal. Para nós, para quem já está começando agora, você é empreendedora ali que é autônoma, como a gente começa a planejar o financeiro? Por onde a gente começa? Uhum. É até interessante isso que você falou, Lu, que quando a gente fala de finanças, também existe uma coisa que chama finanças comportamentais. E isso pesa muito, muito no caso da empreendedora. É isso que você falou. Eu mereço, eu vou gastar, não sabe lidar com a recompensa tardia, né? Eu vou evitar de ter isso agora, porque lá na frente eu vou ganhar mais. Trabalhei tanto, tô tão cansada, eu vou pegar esse dinheiro e vou gastar. Só que você tá gastando um dinheiro que é da empresa, não é seu. Então, como que você começa? O primeiro ponto é você separar as contas. O primeiro passo de toda empreendedora eu vou ter uma conta bancária que vai ser para o meu negócio e eu vou ter uma conta bancária que vai ser para a minha vida pessoal. A partir do momento que você tem duas contas, você vai definir um prolabore. O que é um prolabore? É um salário que você vai viver na sua vida pessoal com esse salário. Eu costumo até falar para as minhas clientes, para as minhas mentorandas, quando você trabalha de CLT num lugar, você não vai chegar lá e tirar dinheiro a hora que você quiser lá da empresa. Não existe isso. Todo mês lá a empresa vai pagar o seu contra-cheque, você vai receber o seu salário. Por que você faz isso na sua empresa? Não é saudável, né? Então, você tem que agir com a sua empresa como uma instituição separada da sua vida. Definir um salário. Como que você define esse salário? Um valor que você acredita que seja o suficiente para você cobrir as suas despesas de vida pessoal. Então, você tem lá o seu aluguel, de repente, o seu supermercado, a saída de final de semana, comprar uma roupa. Você faz uma conta de eu preciso de X. Faz uma lista de todos os itens que Exatamente. você tem de despesa fixa. Pessoal. Exatamente. Eu chego num valor que, eu preciso desse dinheiro para viver por mês. E esse valor vai ser o meu salário. A sua empresa hoje tem condições de te entregar esse valor? E aí você vai ver nos serviços que você presta, nos produtos que você vende, se você tem condições de fazer esse pagamento mensal de salário. Se você tiver, beleza. Todo mês você vai transferir da conta da empresa o valor para sua conta pessoal e tudo que for da sua vida pessoal você vai pagar dessa conta.
Ponto. Você não vai tirar para comprar uma blusinha da conta da empresa. Passou o vendedor de pastel na sua loja, você pega dali e já paga. Nada disso. Tudo que for pessoal sai dessa conta. E, conforme a sua empresa for entregando mais, você pode ir aumentando esse salário, esse prolabore, fazendo mais retirada de lucro. Mas enquanto o seu negócio não tiver condições, você vai se manter com aquilo que ele pode te entregar. Ele nunca pode ser igual, né? Igualar. Exatamente. Sempre a empresa tem que ter mais do que você. Diminuir seus gastos pessoais para você começar a ver resultado da empresa. Não, quanto que não demora para alguém receber um aumento quando você é CLT? Não é tipo, esse mês eu mereço mais. Não tem isso. Mas eu vou falar uma coisa muito dolorosa, assim. 3 pontos importantes no que vocês falaram. O mais doloroso e talvez afrontoso que vai provocar você que está aí do outro lado, você hoje é amador ou é profissional? Se você usa a mesma conta para tudo e passa uma coisa de R$30, você pega ali do negócio da empresa ou faz um Pix da conta sem pensar, você está no amadorismo. E isso significa que você está se distanciando da sua liberdade financeira. Fato. Em relação à parte que a Lu falou do financeira e a Rebeca também falou, né, dessas finanças para o comportamental, eu sempre separo um momento para conversar sobre isso, porque ele tem 2 viés. Tanto para quem gasta muito, como para quem não gasta. Porque ou você virou um grande poupador e você vibra na escassez, no medo de gastar, ou você se torna um torrador, adiantador de recompensas. E quando você adianta a sua recompensa, você, na verdade, está querendo adiantar sonho, está querendo adiantar tudo. É irreal, você começa a viver numa vida que não é sua. Quando você vê, você está endividado e você também atrapalha que vire algo real lá na frente. Então, o preço para você que dividiu em 12 vezes, em 20 vezes, um carro que ainda você não tinha como comprar e que não tinha necessidade também, né? Porque talvez um carro mais barato seria o suficiente. Então, esse tipo de comportamento é muito ruim para a liberdade financeira. Total. E qual que é mais ou menos uma margem, por exemplo, que a empresa deveria fazer para que eu tivesse o meu prolabore, por exemplo? Eu tenho que tirar X para o meu prolabore. Quanto % a mais eu deveria ter na empresa para ter um lucro visível? Você precisa levantar também os custos e despesas que existem dentro do seu negócio. Inclusive, o seu salário entra dentro dessa despesa. E aí, você vai ter um valor de quanto você precisa vender, que a gente chama de break-even, que é, ou seja, o que eu recebi de dinheiro está pagando as contas, zerou. É o break-even. A partir dali da frente, o que eu receber mais vai ser lucro. Então, assim, percentualmente falando, varia muito de negócio para negócio. Às vezes, do meu é diferente do seu, que é diferente da Larissa. Mas a ideia é você sempre entender quais são os seus custos, para você saber o mínimo que você precisa receber, né, de receitas, vender seu produto ou seu serviço para pagar esses custos e otimizar as suas vendas. E quando você aumentar as suas vendas, você também controlar os seus custos. Por que acontece, às vezes, muitos negócios? Vai aumentando a receita e junto vai aumentando os custos. E a sua margem continua apertada. E você fala, mas meu Deus, eu estou vendendo mais e continuo não vendo dinheiro. Por quê? Talvez o crescimento das receitas está crescendo os seus custos juntos. Então, como a Larissa falou, para você ser profissional e não ser amador, você precisa olhar para os números da sua empresa. Então, por que está crescendo as minhas receitas e minha margem continua apertada? Porque os meus custos estão muito altos. O que está errado nos meus custos? Eu estou precificando errado? Pode ser uma coisa que está acontecendo. Eu não estou negociando melhor com os meus fornecedores? Talvez eu estou comprando em volume, eu consigo ganhar desconto, eu não estou fazendo isso. Então, sempre você observar que chegou no break-even, ou seja, a empresa está se pagando, dali para frente o que sobrar é lucro, mas também acompanhar que esse lucro precisa ser crescente. Empresa que não está crescendo, está morrendo. Então, é importante também fazer essa avaliação. Então, olha que legal. Muitas vezes eu vejo que a dor maior, às vezes um cliente chega, ele não quer nem ver. Ele fala, não, depois eu trago esses números, ele não quer nem ver. Mas você sabe uma coisa? Ele mente pra si mesmo, assim, eu entendo essa dor. Super, não tô falando que, não tô no papel do julgador, não, tô comentando o comportamento que é normal de todo mundo. Ou a pessoa se enrola mesmo, ela não sabe, ela nunca sentou pra fazer, e eu falo, é como se você dirigisse um carro sem o painel. Porque eu sei que ele tá andando, então tem gasolina. Eu acho que eu sei, ele não tá dando nenhum tranco, tô indo.
Só que a qualquer momento pode parar ou pode estar com problema no motor e eu não tenho painel. Então, quando você não tem os números, você não tem o painel do carro. Então, você não sabe se você está faturando, se você está, no final das contas, trabalhando para os outros sem ver. Né? Eu falo, é pior até do que... Quando você precifica errado, é como se você estivesse dando. Não é nem que você está perdendo, não é que você está deixando de ganhar, você está perdendo, na verdade. Porque você está trabalhando para alguém entregando um presente na mão de outra pessoa. Porque sai muito caro para você. Às vezes tem cliente que chega, ele está devendo tanto boleto, principalmente quem mexe com roupa, que tem que comprar sempre, eles dividem boletos, e aí já chega outra coleção. E a primavera está chegando, eu ainda não paguei o inverno, né? E aí ele vende dividido, vendeu com preço errado. Então a pessoa chega, ela tá muito quebrada, ela não tá só um pouquinho, ela tá devendo e ela tá mais do que trabalhando de graça, ela tá perdendo dinheiro. E aí a pessoa às vezes não vê e ela começa a se culpar, falando, eu não dou conta, eu não tô vendendo certo, eu não tô sabendo. E não é. É o financeiro doente. E eu entendo muito essa dor, porque eu acho, meninas, que 70% de quem tá assistindo aí passa por isso. Principalmente quem tem produto. Exato. Que é mais difícil. Porque o serviço, pelo menos ele sente assim, nossa, parece que não tá valendo a pena. Ele dá os essa custos dor. são mais enxutos. Então Então você fala, nossa, mas eu não tô gastando aqui, onde será que tá? Agora o produto você precificou errado. Nossa Senhora. Mas você já dá sabe problema. que é uma crença? Eu acho que é muito mais uma crença. Nós vivemos aqui, por exemplo, numa cidade menor, né? Vamos dizer assim, interior. E a gente tem aquela cultura de falar... Você sabe disso, que você entende bem, que você faz essa consultoria também, né? Em questão de precificação, de valorização do produto. Sim. Ah, Lu, você tem que cobrar X. Só que o que é a crença da minha cabeça? Gente, se eu cobrar isso, eu não vou ter cliente. Ah, mas ele vai no mais barato. Ele vai fazer... Só que isso é uma frustração e um medo tão grande do profissional que é autônomo, que presta serviço, que acaba isso prejudicando a vida pessoal, financeira, e vai virando uma bola de neve. Sim. Eu nunca tive, assim... Você falou de uma visão da forma de planejar aí, de separar o pessoal do profissional, que eu achei muito prático. Que muitas vezes, muitas pessoas não ensinam dessa forma clara. Ah, tem que separar. Mas tem que separar como, né? Então, dessa forma que você falou, lista tudo, vê quanto que a empresa precisa suprir e separa. Isso daí faz diferença, porque quem está começando agora tem essa dificuldade, não tem esse conhecimento. Eu não tinha esse conhecimento. Hoje ainda peno bastante, porque a gente trabalha em grande entrada de volume, então a gente às vezes não sabe separar muito bem, acaba misturando um pouquinho sim, e ainda mais quando a gente gere várias prestações, é tudo prestação de serviço, não é produto, você não compra no boleto, igual um produto que você vende, produto prestação de serviço é diferente. Aí tem que ter a conta da empresa, né, Rebeca? Exatamente. Sim. Tem que fazer e as você nem contas... pega nesse dinheiro. Totalmente separado. Eu sempre dou esse exemplo. Você não vai numa empresa e vai lá e tira dinheiro a hora que você quer. Não é um caixa eletrônico. Não faça isso com o seu negócio. Jamais. E essa questão até de você... eu não vou cobrar, será que eu tô cobrando muito? Mas e os seus custos? Talvez você tá cobrando um preço justo pelos custos que você tem, pelo serviço ou produto que você tá oferecendo. Às vezes, o concorrente cobra mais barato, vou cobrar a mesma coisa. Mas o concorrente tá entregando a mesma coisa que você pro cliente. Ou ele precificou errado, né? Ou ele precificou errado. E você aí, tá fazendo igual ele, tá indo pro buraco junto. E o que acontece? A pessoa, ela fica tão perdida nessa parte de organização que dispara a fazer curso de outras coisas. Eu vou fazer mais um curso de uma técnica X. Tô falando até da minha área de beleza mesmo. Eu vou fazer um curso com fulano que veio lá do internacional, porque aí eu consigo cobrar um valor. Vai lá, gasta, investe o curso, dinheiro que você não tem, volta, não consegue precificar, tem a dívida do curso. E aí, o que acontece? Começa a trabalhar agora freneticamente. Porque você tem a dívida, porque e fala, nossa, mas eu me especializei mais e eu continuo... Eu tenho que pagar a conta. Exatamente. E aí, você quer, paga a conta, você não vê dinheiro. Você começa a ficar frustrada, você começa a ficar doente, a mente fica doente. E aí, muitos profissionais acabam desistindo. Mas ninguém aí, nessa hora, investe... vou fazer uma sessão de consultoria financeira. Não. Não, porque ela quer técnica nova. Porque acha que a técnica nova vai trazer solução. E é uma coisa tão mais simples. Sim. Você organizar e fazer muito bem feito o que você já faz. E, gente, o que tem que ter consciência é que o financeiro da sua empresa é a coluna que sustenta o seu negócio em pé.
Seu negócio não É o vai andar. coração. É o coração que tá bombeando sangue para sua empresa inteira. Mas, Não vai manter em pé o seu negócio se você não parar. E tem muito empreendedor que tem medo de olhar para os números. Não tenha medo de olhar para os seus números. Você vai tomar um choque, às vezes vai tomar um susto, mas é melhor do que você ficar sem saber o que está acontecendo. Porque acontece isso. Talvez se eu fizer um curso novo, eu vou trazer mais clientes. Sim. Às vezes você não tem mais nem agenda, botar mais cliente para atender. Você não tem mais espaço, você não tem mais mão de obra o suficiente para atender clientes. Você quer mais clientes. Porque você acha que assim você vai ter mais dinheiro. E, na verdade, não vai ser assim. O que vai acontecer Exatamente. não vai ser isso. E aí vai frustrando, para. Aí volta pro CLT. Por que volta pro CLT? Porque o CLT não é você que comanda o dinheiro. Foi o que você falou, né? E às vezes a pessoa nem tá feliz de voltar. Não, mas volta por uma situação para melhorar. E olha, gente, uma coisa que eu falo, o problema financeiro, ele não afeta só a vida profissional, ele afeta o relacionamento. Eu acho que afeta até muito mais a vida pessoal. Exatamente. E o contrário também acontece. Às vezes a pessoa não tá bem na vida pessoal dela e ela descarrega na vida profissional. Que daí ela pega o dinheiro de um serviço, de um produto que ela vendeu. Porque eu mereço, porque eu sofri tanto. Eu chorei a noite inteira, porque agora eu vou sair e vou comprar um monte de roupa pra eu me sentir bonita. Não. Virou E não, o dinheiro. não é só isso. Eu falo na minha experiência como profissional de beleza também, né? A parte estética. Muita mulher procura procedimentos para suprir coisas que estão frustradas em outras áreas. Sim. E é uma dor mesmo. O meu caso, vou dar um exemplo do meu caso. Não falo do financeiro, mas são essa questão de sobrecarga de trabalho. Que eu tenho esse problema na precificação. Que Nós acabei estamos trabalhando nisso, né? A Larissa Tem um ano que eu tô ela tá tentando. Mas já melhorou, né, Larissa? Já melhorou. De 10 em 10 reais eu consigo. Mas o que acontece em relação a isso? Eu sou uma pessoa assim, eu quero ajudar todo mundo, eu quero que todo mundo tenha oportunidade. E aí eu acabo esquecendo que eu tenho custo, que eu tenho gasto, que eu tenho todo esse processo. E aí, só que o meu descarrego hoje não é mais nas compras, porque eu fiquei mais segura. Mas era na alimentação. Restaurante. Não, eu mereço. Eu tenho que sair pra comer isso. Eu mereço. Essa semana... Nossa, quando você tava em Jundiaí, misericórdia. Eu Misericórdia. donava até. Eu falei, não, pode sair daí, tem condição. Outback era pouco. Então, o que acontece? A gente quer ter o que a gente, às vezes, não... Aí, o que? Engorda. Aí começa outra frustração. Exatamente. Então, assim, o problema financeiro, ele remete em muitos pontos da nossa vida. Porque essa crença de merecimento é terrível, gente. E eu sempre converso com as pessoas que eu trabalho, doloroso. que eu venho atender. Você não tem problema com dinheiro. Você tem outro problema. É alguma outra coisa que você não tá olhando pro dinheiro Sempre. e não tá dando a atenção necessária. É Não só o é dinheiro o reflexo. seu problema. É o reflexo. O dinheiro, outra coisa. O dinheiro só vai ser o resultado do comportamento no final, Exatamente. né? Então as pessoas falam, eu tenho muito problema com dinheiro. Não, você não tem problema com dinheiro. Não. O dinheiro tá sendo a consequência. Não ter o dinheiro, Eu acho que não 10 saber do pessoas têm dinheiro. problema de conhecimento. Agora, 90 é porque realmente vai ser o comportamento. E olha que Exatamente. engraçado, né? Eu tenho um problema com o supermercado, gente. Adoro supermercado. Eu tô problema do supermercado. Se eu pudesse, eu em casa. Eu entraria pegar o que eu quisesse qualquer hora. Quem não tem, né? Aí, quando eu vou no supermercado, Nossa. geralmente quem é muito próximo de vir, Eu já nem vou. a pessoa já fala assim pra mim assim, quem que vai com a Lu? Porque vamos deixar ela comprar e... Vai sozinha, não. Você compra demais. Vai sozinha, não. Você compra demais, a Ari sabe. Você compra demais. Bobeira, meu marido. O que você vai comprar? Porque assim, as pessoas já me conhecem, né? Sabe que eu... E aí, eu comecei uma vida nova, vida fitness agora, né? Agora eu tô com umas restrições. Aí eu já fico assim, nossa, eu preciso comprar isso. Porque eu preciso comprar aquilo. Saiu o café tal coisa. Precisa, né? E É uma aí, necessidade. e tudo que é essa parte fitness, de comida, de dieta, É tudo 1 milhão. é 1 milhão. E aí a gente vai, de novo, entrando no ciclo vicioso. Mas aí você é como... O que eu acho que é a maior dor? E às vezes a Rebeca vai ver se faz sentido ou não. A pessoa, ela não tem o chefe. Então, você tá sendo a chefe da sua empresa. Exatamente. Só que se você não se enxerga como empresa, por isso que eu falo, ter CNPJ não te denomina empresária. Empresária. Sim. Não mesmo. Você só vai entender que você é empresa, e eu até dei esse exemplo quando eu comprei um computador lá pro analista. Eu já tinha 3 anos de escritório, e aí aí meu marido até falou assim, nossa, mas por que você já não compra logo esse computador? Você tem dinheiro? Eu falei, o analista não tem dinheiro para ter computador. Como não? Eu falei, não, você sabe o preço desse computador?
Mas é seu sonho, você sempre quis, você tem 30 e tantos. Não tem problema, eu não vou adiantar o sonho do meu... Pra mim, é o Larissa que tá comprando ou é o Lá Analista? Quem que vai usar? O Lá Analista não pode ter esse computador. E aí todo mundo ficou assim, nossa, mas você é pão duro. Eu falei, não é, o Lá Analista não pode ter esse computador. Porque ele não pode. Eu não posso fazer qualquer coisa. Eu, Larissa, posso ter meu dinheiro, não tem problema. Mas o Lá Analista, ele tem que viver com a realidade dele. E tem gente que tem um negócio e ele não se coloca como dono do seu negócio. Não. Ele vai pegando como se fosse um bebê. Então, tá passando um carrinho de trufa ali, me dá 7, tipo, pegou ali do caixa, né? E eu mereço, e eu quero, e me dá 5, e ele nem sabe. E no final, eu falo, não, olha, você tá no horário de trabalho do Lá Analista, lá Analista não pode ter lanche. Não pode servir esse cafezinho, não pode ter não sei o quê. O Leonardo, nossa, mas esse Lá Analista... Né? Ele fica danando comigo. Eu falei, mas ele não pode. Hoje ele não pode se dar esse luxo. E aí tem gente que confunde um pouco as suas possibilidades do seu negócio. Exatamente. Aí eu falo, você tem um hobby caro ou você tem um negócio? Você tem que olhar para isso. Você tem um hobby caro, que é seu dia a dia ali, alguma coisa que você tá fazendo, ou você realmente quer ter um negócio próspero e saudável? Então, toda vez que você for tomar uma decisão, quando alguém fala assim, e o seu preço? Tem que mentaliza, nada de ter dó. Dó é um sentimento até ruim. Ninguém quer ser digno de... Ninguém gosta de, eu tenho dó de você. Nossa senhora. Por que você tem dó de mim? Para de ter dó de mim, não tem dó. Então, você tem que pensar muito assim, ó. Saúde da minha empresa. O que se fosse o CEO da Apple, qual era a decisão dele? Ele não ia falar, tadinho, pra você pode levar um iPhone, você merece. Pode levar, leva pra sua mãe também. Nossa, ela batalhou tanto. Né? Não tem isso. Não. Porque ele tem que pensar que se ele dá... Mesmo que ele podendo, se ele der algo, a empresa deixa de crescer. Alguém vai ter que pagar o preço. Alguém vai ter que pagar por essas loucuras, né, Rebeca? E se você quiser fazer algo desse tipo, você tem que planejar. Até porque você comentou, veio um caso de uma pessoa que eu trabalhei junto, né, como mentoria. Essa pessoa queria fazer alguns atendimentos a preço popular, porque ela tinha esse sentimento. Eu preciso ajudar também quem não tem condições. Então, o que a gente fez? A gente planejou que ela teria X atendimentos por mês, que ela faria realmente um preço popular e que não ia impactar no financeiro dela. Entendi. Então, se ela tem o público dela que está disposto a pagar o preço que ela cobrava, e ela tinha uma agenda fechada de 5 ou 10 atendimentos, que era o trabalho dela social, dentro da área dela. E não era nem dentro do ambiente dela, era em outro ambiente que ela fazia esse trabalho. Perfeito. Então, tá bom, eu tô fazendo o mesmo trabalho que eu presto lá, mas eu tô fazendo em outro ambiente, não é no mesmo ambiente que eu atendo as minhas clientes que pagam o preço que eu acredito ser justo, e eu tô fazendo o meu trabalho social para ela não cair nessa de, a cliente vê que tadinha, né? Vou cobrar metade só, mas o custo para ela manter o espaço, o produto que ela usava, não estava coerente com o preço que ela queria cobrar, porque ela, a pessoa precisa. Então, também você tem que ter essa consciência, né? Que nem a Larissa falou, você pode se prejudicar nessa de querer ajudar as pessoas. Quer fazer, faça planejado. Eu acho perfeita essa ideia. E eu falo, essa semana mesmo eu fiz o lançamento e muita gente mesmo que tem dificuldade financeira. Mas eu queria tanto, mas não tem jeito de você fazer por boleto e assim. E aí eu falei, olha, o meu modelo de negócio, e para ele ser saudável, ele não permite esse tipo de comportamento de pagar por boleto no longo prazo. Eu não tenho equipe jurídica. O negócio demanda que seja da maneira que é hoje. Então, como você tem clareza do seu modelo e olhou para o financeiro, o que é necessário, você respeita. E aí, mas para mim você não pode fazer tanto. Eu falo, eu tenho que honrar cada pessoa que já pagou. Não é só sobre mim e nem só sobre o negócio. Eu tenho que honrar cada pessoa que, suou e pagou. Não é justo que a Rebeca veio, você também veio. E aí, só porque outra pessoa tive dó, eu vou cobrar pra você tanto, pra você tanto. Eu acho que isso desonra o dinheiro de outra pessoa. Não importa a condição social, eu acho que é sobre respeito. Então, toda vez, quando eu penso em titubear, porque assim, o coração balança, mas você tem que separar o emocional do racional. Acho uma grande dica, porque tem muita gente, eu vou fazer pra você, ela arredonda. O negócio era 76, pra você eu vou fazer 70. Não existe fazer 70. Se você falou 76, é porque tem um motivo. Arredonda pra cima. Pra você eu faço 80 pra você me ajudar, porque eu tô precisando. Eu arredondo pra cima, pra baixo, não. Não, porque você custou chegar naquele número. É raro alguém que precifica pra cima. Raro, né, Rebeca? E a gente até fala, quando você vai precificar, coloca a gordura, que a gente chama, que é uma margem um pouquinho maior, para negociação. A pessoa vai comprar em volume, a pessoa vai
assinar um plano, aí você dá um descontinho de 5%, você tem essa margem para negociar, mas não de, vou baixar aí, sei lá, 20, 30 reais, e no fim você tá tirando 15% de desconto do seu serviço. Não dá. E aí, Rebeca, a gente fez eu fiz umas enquetes, umas perguntas aí e de algumas meninas empreendedoras. E eu vou fazer essas perguntas para você, que ficou bem interessante, né? Vamos lá. A primeira é, morro de trabalhar e não consigo ver o meu dinheiro. Esses dias eu fiz até uma live no meu Instagram sobre quais são os vilões do seu lucro. É o tal do morro de trabalhar e não vejo o meu dinheiro. Algumas questões que para mim sempre ficam muito claras. Primeiro que a gente já conversou, tá tudo misturado. Então, você tá morrendo de trabalhar, você vai continuar morrendo de trabalhar mesmo. Porque você tá tudo misturado, você não sabe o que realmente é do seu negócio ou o que é da sua vida. Às vezes, você pensa que o seu negócio tá gastando muito dinheiro, mas quem tá gastando é você. Esse é o primeiro ponto, né? Ter as contas separadas. Você precificar errado. Quanta gente não faz isso, né? Você não conheceu os seus custos. Para você precificar certo, você precisa conhecer os custos. O que é os custos? O que você gasta para manter o seu negócio rodando, o seu negócio funcionando. Você precisa saber o que vai. É um aluguel? É uma energia elétrica? É um gás? É um material que eu uso? Tudo que envolve você precisa conhecer para embutir no preço. Esse é um outro motivo. Quem trabalha com varejo, quem tem loja, quem trabalha com produto, fazer compras erradas. O estoque tá lá enorme, você tá fazendo estoque. Porque acha lindo. Vem o vendedor, você compra um monte de coisa do vendedor. E quando vê tá aquele estoque crescendo, e você não tá vendendo, e você não tá vendo dinheiro, fala, nossa, mas tem tanta coisa aqui, e o que tá acontecendo? Eu tô trabalhando, as pessoas estão comprando e não tá entrando dinheiro, porque o dinheiro que tá entrando tá pagando boleto de mercadoria que você comprou. Então, esse é um dos motivos também de você estar trabalhando. E falta de planejamento. Tem empreendedora que não se planeja, não planeja de hoje eu estou ganhando X, daqui 1 ano eu quero estar 2X, daqui 5 anos eu quero estar ganhando 3X. Planejamento a curto, médio e longo prazo. Isso pode estar te atrapalhando, porque você está trabalhando no operacional, apagando incêndio. Estou aqui fazendo curso, estou aplicando técnica nova, estou fazendo isso aqui. Você está no operacional, você não tira 1 hora da sua semana para olhar para a gestão do seu negócio, você vai continuar trabalhando e não vendo seu dinheiro. Né? Morro e não vejo dinheiro. Por quê? Porque você não está olhando para o seu negócio, você não sabe quais são os serviços ou produtos que você oferece que vendem mais ou que vendem menos. De repente, você está lá se matando num serviço que te dá uma margem de lucro muito pequena, que você poderia tirar do seu portfólio e colocar aquele produto que te dá uma margem muito maior e que toma menos tempo. Então, às vezes, você está ali trabalhando para fazer uma coisa. Selecionar melhor, né? Selecionar melhor, que não está te dando lucro nenhum. Então, você fazer essa análise que a gente chama ABC, né? Quais são os produtos e serviços que mais vendem? E quando você faz isso pelo lucro, quais são os produtos ou serviços que mais te dão lucro? Você consegue até criar um portfólio melhor de vendas. Então, às vezes, você está trabalhando... Oferecer mais do que você tem mais margem. Porque, às vezes, você está se matando de trabalhar, mas no final você está ganhando, sei lá, R$1 por serviço que você está prestando ali. Sua agenda está lotada quando você é prestadora de serviço. Ou você está vendendo um volume gigante de um produto que, no final, o seu lucro é baixíssimo. Então, fazer essa análise também do seu negócio, um planejamento, é importante. E o que você quer ser quando crescer empreendedora? Toda empreendedora tem que se fazer essa pergunta. Porque hoje eu tô aqui com meu escritório pequeno, amanhã eu quero ter um escritório grande, eu tenho minha loja, minha salinha, daqui uns anos eu quero ter franquia, gente trabalhando para mim. Planejar. Quando você planejar, você saber... A gente anota dicas valiosas aonde você quer chegar e crescer. Então, você tem que ter isso. No caso da Lu, por exemplo, era até o que eu mais pegava no pé dela no começo, sobre essa questão do volume de atendimento. E quem faz serviço e já está cansado, eu falo, você não é a BIC. Porque a BIC pode ganhar no volume. Porque é uma máquina que está trabalhando, tá tudo bem. Agora, você que presta serviço, às vezes é melhor. E isso, por exemplo, é o que eu faço no meu. Eu atendo menos pessoas por um preço mais alto. Um ticket mais alto. Mas eu podia estar trabalhando o triplo. Porque é mais fácil vender um produto 3 vezes mais barato? É mais fácil. É 3 vezes mais. Pode ser até 10 vezes mais fácil. Mas assim... Você vai trabalhar 10 vezes mais. Sim, exatamente. Vai trabalhar 10 vezes mais e a performance?
não vai ser tão boa. Não vai. E talvez vai E a frustrar saúde o seu... mental, e a também carga não. mental? E talvez vai frustrar até o seu cliente, que vai sair falando mal de você. No final vai ser um tiro Vai no ser pé. tudo errado. Então, assim, o meu mentor, ele falava muito isso pra mim, porque ele ainda acha que eu cobro barato. Ele pega muito no meu pé, porque pra ele tem que ser 10 vezes mais. Então, eu vou ter um cliente no mês. Você tá, eu me estresso também, tem hora. Porque não, tem que ser que eu tô cobrando 10 vezes mais que você cobra, 10 vezes mais. Falei, calma. Aí tem um cliente, calma. ele vira as costas pra mim e eu fico sem nada. Eu vou, calma. Equilíbrio. Esse é o medo Tem que ter um Não, mas equilíbrio. assim, 10, ele falou 10 vezes mais. Eu, 10 vezes mais? Ele, 10 vezes mais. E eu, 10 vezes mais. Porque ele falou assim, olha, é mais fácil vender um produto por R$2? É. Do que um de 200. Concordo. Mas não é 200 vezes mais difícil. É isso que ele quer me falar. Falei, não, tudo bem, eu dobro o meu ticket. Eu dobrei mesmo o ticket. Quando eu vendi o Mentalidade 1, ele foi metade do preço do Mentalidade 2. Eu dobrei. Eu falei, olha, já dobrei, já tá bom. Aí, depois a gente vê. Calma, calma. No 3, no 4 a gente conversa. Se eu vou pra dobrar o do 2 pro 4, né? Só que, o que acontece? No caso de quem é prestador de serviço, se ele começa a ganhar só no volume, ele começa a se cansar demais. E ele acaba tendo que gastar com terapia, com dor nas costas, dor nisso, dor naquilo. Se alimenta mal porque ele não consegue parar para comer. Então, assim, além de tudo, ele perde dinheiro. Então, ele tem que trabalhar, porque ele também é uma pessoa que às vezes é hiperrealizadora, ele tá acostumado com isso aqui. Ele tem que trabalhar tá tudo bem. Se você tá olhando seus números, seu faturamento, você vai olhar, olha, esse mês trabalhei 3 vezes menos e ganhei igual. Aí vai acalmando o coração aqui. Por isso que é bom olhar pros números. Então, mas eu aumentei meu ticket de fazer o design de sobrancelha, eu aumentei R$10 e eu perdi 5 clientes. Mas eu captei 1. Sabe? Então, no final das contas, captei 1, captei 2, ficou igual, trabalhou menos, gastou menos produtos, se cansou menos, teve tempo para pensar em outras coisas. Eu tenho uma cliente que é da área de estética, que ela falou, a frase dela, eu não aguento mais ficar só na maca, só na maca. E aí ela foi se organizando de uma forma que ela aumentou o preço, e as clientes que queriam fazer com ela, que era a dona do espaço, era o dobro do preço para fazer com uma menina que ela contratou e treinou. Então, assim, a menina começou a ser mais os braços dela e ela começou a trabalhar menos no operacional. Ela começou a ganhar mais, porque quando ela ia pra maca era muito mais caro, porque ela tinha as clientes favoritas que só queriam ela. E ela começou a faturar mais, porque tinha gente trabalhando pra ela e ela conseguiu isso a partir do momento que ela olhou pros números e falou, não, mas eu tô cobrando isso e tô atendendo 10 pessoas, eu posso botar uma pessoa pra trabalhar pra mim e atender 10 e eu sozinha atendo 5 cobrando o dobro. Então, assim, ela conseguiu se organizar. Sim. Exatamente por isso, porque ela Porque ganhou ela olhou para os números, ela ganhou em volume e aumentou a carteira de clientes. Então, para ela foi excelente. Por isso, você tem que olhar e tem que planejar. A empreendedora precisa planejar. Eu acho que no meu trabalho, principalmente, lógico que no começo tudo é investimento. Se você, no meu caso, eu não fiz um investimento em marketing para entrar no mercado e ter uma cartela de cliente. Então, eu não comecei com preço baixo, mas eu comecei ganhando menos, atendendo menos pessoas. Então, se no começo eu tinha 3 clientes na semana, tá tudo bem. E ali continuam trabalhando. Fica caro ainda você manter o negócio, mas você vai fazendo sua cartela, Então, no começo, mesmo que você ganhe menos ou até cobre menos, tudo bem. Ou até faça de graça, se precisar, se for serviço, né? Até você se sentir confiante. Até ser a fase de investimento. Mas depois de um tempo, você tem que olhar para os números. Então, no meu caso, eu sentei, falei, olha, eu quero ganhar tanto. Quantos clientes eu tenho que ter para ganhar isso? Nesse ticket. Eu preciso ter 6, preciso ter 10. Ok. E se eu aumentar um pouquinho? Quantas horas eu quero trabalhar por semana? Então, sentar e fazer esse cálculo é essencial. Essencial. Para você não ficar num barco sem rumo. É verdade. E eu acho muito válido isso, porque a gente não tem essa percepção. O autônomo não tem. Ele só é um fazedor, ele entra numa roda do hamster, ele vai fazendo o que tá aparecendo todo dia e vai. Tem oportunidade, vai lá, E que acontece, às vezes, eu já vi muitos casos, por exemplo, a pessoa ela era funcionária de um negócio e ela fala, vou abrir meu próprio negócio, vou fazer isso que eu faço aqui. Só que ela só tem a visão do operacional, ela esquece totalmente tudo que tem em volta do operacional. Não tem a mentalidade empreendedora. Não tem, e esquece. E começa a fazer o negócio dela mesmo. E por que meu antigo patrão, antiga patroa
ganhava dinheiro e eu não tô ganhando. Porque você tá ali no operacional só. E não pode ser assim. Autônomo, principalmente, né? A gente fala que é eu empreendedora, que eu faço tudo. Então, você faz tudo, você tem que fazer a gestão também, né? Tem que olhar Verdade. também. E, ó, uma outra pergunta aqui. Cadê? A 6. Como sair das dívidas e ainda investir? Esse é um passinho por dia. E disciplina. Você precisa ter disciplina. Então, você vai saber quanto que eu devo. Ah, tô devendo X lá, um valor grande, valor pequeno, não importa. Você precisa conhecer quanto que é a sua dívida. Aí você vai olhar para os seus custos, o que eu preciso as suas despesas e o que eu consigo reduzir. Isso vale para a empresa, isso vale para a vida pessoal. Então, lá na minha empresa, aqui que está aqui excedente nessa empresa que eu posso tirar fora, que não vai prejudicar o meu trabalho, o meu produto, o meu serviço. Vou reduzir custo. Às vezes você tá, sei lá, com uma mão de obra ociosa lá, manda embora. Quando é gente que tem cliente, tem mais funcionários. Ou então, de repente, eu tenho um gasto aqui que eu não poderia ter. Essa sala é muito grande, eu posso ir para uma sala menor, vai diminuir um pouco o meu custo. Olhar para os custos e ver o que você consegue reduzir desses custos. E depois, na sequência, você vai olhar para as suas receitas. Como você vai maximizar as suas receitas. Ou seja, como você vai ganhar mais dinheiro. Só que nesse jogo, você precisa o quê? Aumentar as suas receitas, mas manter aquele custo controlado que você se propôs no começo, porque o seu lucro vai ser um pouco maior e esse lucro vai servir para pagar as dívidas. Até que vai chegar um momento que as suas dívidas vão ser quitadas e esse dinheiro que você destinava para pagar dívidas, você vai destinar para investir. E qual tipo de investimento que você hoje acha mais válido? Depende. Para negócio, eu diria que talvez, dependendo da situação, você reinvestir no seu próprio negócio para você crescer. Sim. Então, você está sobrando dinheiro. Agora, o que eu posso fazer de melhorias que vão me trazer mais resultados, mais receitas e que talvez vai aumentar um pouco mais o meu custo no começo, mas esse dinheiro vai ser para cobrir esses custos iniciais, porque lá na frente eu vou ganhar um pouco mais. Então, assim, quitou as dívidas, sobrou dinheiro, o quanto você tiver condições, você pode realmente tirar uma parcela desse dinheiro que está sobrando como retirada de lucros, porque também a empreendedora quer ganhar dinheiro, né, gente? A gente quer crescer, quer ter mais dinheiro. Então, se a empresa está entregando isso, está entregando lucro, faz retiradas de lucro periódicas, mas também separa uma parte desse dinheiro para reinvestir, porque você precisa crescer e você só cresce reinvestindo. Sim. Todo o negócio começa pequenininho, vai crescendo, mas você precisa estar injetando dinheiro dele ali para você estar melhorando. Nível, né? Exatamente. Tem um livreto, gente, que é a Bíblia para todo mundo que quer ficar rico. Todo mundo tem que ler esse livro. Ele é sensacional. E assim, é um livrinho curtinho, ele custa uns R$12, eu acho. Que é O Homem Mais Rico da Babilônia. Porque é um livro sobre princípios financeiros. Todo mundo hoje que fala de dinheiro, que tá aí os grandes charts aí, todo mundo já leu. E assim, ele tem as leis lá que você tem que seguir. E uma delas é se pague primeiro, porque tem gente que tá no vermelho, ele começa a se desesperar para pagar todo mundo e ele não guarda nada. Então, se ele ganha R$100, ele paga os R$100 que ele tá devendo. E uma das primeiras dicas que ele tem lá é, não, você vai pagar uma parte, mas uma parte você sempre vai reservar para sua poupança. Não poupança, mas assim, para você sempre guardar. No caso do empreendedor, é o capital de giro. Sim, sempre você vai ter que olhar para o seu negócio. Você não pode deixar nada no vermelho. Você vai renegociar dívidas. E lá é muito legal esse livro. Comprem O Homem Mais Rico da Babilônia. Lá no @lá.analista também tem resenha desse livro. Tem também podcast de resenha desse livro. Tem no YouTube, se você quiser escutar no gratuito. Escute, porque é um livro de princípios, e assim, muito simples de entender. Ele conta através de uma história. Como todo mundo aprende bastante por metáforas, né? E por histórias. Então, vai ser bem bacana. E, olha, se você quer sair, quer ir para o próximo nível, tem que estudar. Tem que. E uma coisa que... Tem que se desenvolver o que você não sabe naturalmente, né? E, empreendedor... É meu lema. Essa semana até eu conversei com a Jo, da Afrodite. Ela falou assim, eu guardei uma frase que você falou. Ela me contou. Porque eu falo isso pra todo mundo. Empreendedora que não estuda, não cresce. Porque a vida da empreendedora é como a gente na nossa vida. A gente tem a fase da infância, a gente tem a adolescência e a gente tem a fase mais adulta, madura. Sim. A empresa é a mesma coisa.
né? Então, você está na fase da infância, sua empresa está começando, e você está começando a crescer, e você está se desenvolvendo, você precisa estudar, você precisa adquirir conhecimento em todas as áreas que envolvem o seu negócio. Seja fazer um curso de finanças, se não for comigo, pode ser com outra pessoa, seja fazer uma atualização na parte de gestão, seja fazer um curso de mentalidade empreendedora. Você precisa conhecer como que funciona o meio do empreendedorismo para você crescer. Não só a sua área, né? Por exemplo, você que é da estética, você não vai ficar presa só nos cursos da sua área. Sim. Você tem que conhecer outras coisas também que envolvem o mundo do empreendedorismo. Isso é importante, porque eu comecei a ter essa visão depois que fiz a mentoria Calari, né? Na verdade, eu só me especializava em técnica. Era só na minha área, técnica. Depois de um tempo, eu fui um pouco pro marketing, que mudou, né? Hoje não é só você trabalhar com o técnico, você precisa saber de vender o seu produto. E só que eu tinha muitos bloqueios ainda. Então, quando eu fiz fiz a mentoria VIP, Virando a chave. O individual. Individual, com a Lari, aí pra mim fez muita diferença. Só que ainda assim, eu como empreendedora, gente, eu tô mais de 13 anos na área. Eu peco em muita coisa. Todo mundo. A gente porque muito na verdade você tá tentando falando acertar. algumas coisas que eu ainda não faço na minha empresa. Tipo assim, coisas pequenas. Faço a grande parte, mas assim, como o dia a dia é frenético, Corrido. com a agenda, a gente acaba sendo engolido com Sim. essa agenda frenética e a gente acaba... Vou deixar o financeiro pro final de semana. Não, mas e isso final é de semana sério. você tá cansado, você quer descansar. E aí você... Mas não faz, E não não faz. faz, não Hoje, faz. Uma cliente minha do Mastermind, né, que é quem já fez as 2 mentorias, ela tava toda empolgada, e como que eu vou ter mais cliente, como isso, e começou a fazer umas parcerias, aí eu esperei, terminamos as nossas sessões, aí no outro dia à tarde, que eu gosto de ficar um dia, Matutando. eu faço assim, eu faço Amadurecendo. Espírito Santo. Em inglês eles falam sleep on it, calma, pra você no outro dia ver se você tá na mesma vibe. Aí no outro dia eu falei, você me dá autorização pra fazer um comentário que talvez seja um pouco dilacerador? Ela, não, eu estou aberta. Eu falei, ok. Eu falo, não vamos crescer antes de ter processo. Porque eu não posso ir para o segundo nível com o meu alicerce de qualquer jeito. Não posso, não vai suportar. Então, não podemos... Eu sei que você tem tudo para ir para o segundo nível. E para cair lá de cima também. Então, eu não vou assistir a sua derrocada em silêncio. Então, assim, tá tudo certo, tudo pode acontecer. Mas, primeiro, a gente tem que ter processo. Não tem processo no seu negócio. Então, não tem. Se chegar uma pessoa aí na sua empresa, ela não toma conta. Porque não tem processo. O processo é você. Exatamente. E a E gente aí que não sai de escola de negócio, que nem eu que fiz, estudei tudo nessa área, é uma das primeiras matérias, assim, que o professor vem em cima. Toda empresa precisa de processo. Sim. Empresa não funciona sem processo. Porque se você tem um ciricutico que vai para o hospital, o que acontece com a sua empresa? Fale, quebra, porque você que faz tudo, controla tudo, você não tem Não, e processo. a gente que é amador, por exemplo, eu também tô nessa, tá, gente? É porque ela tava num ponto de crescimento. Exatamente. E a Só pessoa, assim, no medo de perder a oportunidade, ela se joga, mas não tem processo. E eu falo que isso que as empreendedoras que estão sozinhas deveriam olhar. Faça processo desde quando é só você. Porque a gente não sabe a hora que vai ser a virada do seu negócio. A gente não sabe a oportunidade, é um Exato. cavalo selado passando na sua frente. Exato. E de repente ele aparece pra você montar e seu negócio dispara e você não tem processo. E aí você não consegue controlar o seu negócio mais. Esse é uma questão minha. Hoje, eu não tenho equipe mais. Hoje eu faço meu Mas trabalho. hoje dá pra implementar processo já. Já, né? Já. E aí, o que acontece? Vai fazer o quê? Uns 3 meses que eu fiquei doente? Foi. 3 meses. Eu fiquei 1 semana em casa. Surtei. E aí você tá doente, mas a cabeça tá lá no trabalho. Porque aí não funciona. Exatamente. E a gente entende que, às vezes, quando a gente é sozinha, acontece isso. Mas é bom você ter os seus processos bem definidos, porque se um dia a sua empresa começa a correr e crescer sem você esperar, porque assim, a oportunidade vem, a empresa cresce de repente, e, nossa, eu preciso contratar uma pessoa. Aí você vai gastar 6 meses treinando uma pessoa, porque você tem que tirar tudo aqui da sua cabeça e passar da boca pra pessoa. E quando você tem todo um processo definido, como que é, métrica, como que funciona... Sistematizado, né? Exatamente. O que é feito na equipe, quando que a gente faz reunião, processo de onboarding, processo de olhar os números, ter tudo bem anotadinho. Hoje não é um podcast sobre isso, mas a gente pode gravar um só sobre o processo, como criar, né? Sim. Dentro de uma empresa, de uma pequena empresa principalmente...
é desafiador falar, porque cada um vai ser um caso. Mas, assim, dá para você imaginar, no caso dessa pessoa, o crescimento dela desordenado, no final, ia cobrar um preço muito caro, porque ela não ia conseguir atender a demanda. Ela não sabe, assim, o tempo de resposta. E como que é? Até as pequenas coisas, eu falo. Seja uma automatização numas respostas a maneira, né? Não é nem automatização a palavra. Tá todo mundo respondendo a mesma coisa dentro da sua empresa. Né? Senão eu pergunto... o conhecimento compartilhado. Comunicação mesmo. É muito importante ter esse olhar, assim, para o seu negócio, para você crescer. E quem é muito pequenininho mesmo quem é uma pessoa só, ela tem que ter um modelo de negócio dela estabelecido. E o que eu sempre falo, se você marca um horário com uma cliente sua, você vai furar com a sua cliente? Não vai. Então, por que você não faz isso com você? Marca um horário com você. Toda sexta-feira, no primeiro horário da manhã, eu vou olhar para o financeiro da minha empresa. Toda sexta-feira de manhã, eu vou me planejar, eu vou ver se as coisas estão saindo como eu esperei, o que eu posso melhorar no meu negócio, eu vou fazer um CRM com as minhas clientes, eu vou mandar mensagem, saber se está tudo bem, se gostou do serviço. Olha, aquela cliente não aparece faz tempo, te perguntar se está tudo bem, para ela voltar. Marque um compromisso com você. Por que com a sua cliente você não fura e com você você fura? A gente tem muito isso, né? Eu também faço isso, não tô falando que eu não erro, não. Eu também faço. Mas é nisso que é bom quando a gente faz mentoria, porque... 15 dias, eu falo, meu Deus, eu não sei nem como tá meu financeiro, deixa eu dar uma olhada lá. Na mentoria, teve muita gente que falou, nossa, mas por que você faz mentoria pra Loba? Você não é mentora de negócios? Não tô entendendo. Falei, porque eu não faço cirurgia no meu próprio coração só porque eu sou médica cirurgiã. Exatamente. Você tem que marcar com alguém. Quem pode te ajudar? Quem sabe mais? Um olhar de fora, né? Então, eu tinha essa mentora, juntamente com as minhas sócias. Era uma reunião todo final do mês. A gente tinha que levar todos os números, levar todas as coisas, olhar para o negócio. Uma pessoa que tem outra expertise, falando, nossa, isso eu não sabia, nossa. E se abrir para o aprendizado. Exatamente. Né? Você trocar, né, com alguém. Mas a palavra que eu queria falar aquela hora é padronizado. Tem uma padronização de respostas ali, né? Então, a pessoa, quando ela entra em contato com você, depois qual que é o próximo passo? E aí, o tempo de resposta, né? Então, outra cliente minha, eu vi que estava problemático o atendimento dela, porque não estava padronizado. A pessoa perguntava, às vezes ela demorava um dia para responder, ou às vezes respondia 7 minutos de áudio e mandava não sei quantas mil fotos. Eu falei, peraí, volta tudo. Aí, outro cliente, ela não fazia a mesma coisa, então não tem padronização. Falo, lógico, o pequeno, ele tem o luxo de dar uma carinha mais personalizada para cada atendimento. Sim, mas também não precisa exagerar, senão vai pro amadorismo. Sim. Né? Eu não preciso ser um McDonald's, em que você tem que chegar lá e falar, eu quero o número 1, número 3. Mas se eu quero escalar, eu não posso também deixar muito engessado nesse negócio, nessa liberdade de falar o que eu quiser, do jeito que eu quiser. Eu tenho que levar para um profissional. Entende? Então, assim, por mais que você fala, mas como que você quer? E tá, não tem problema. Só que eu não posso exagerar. Né? Eu posso pagar, sei lá, R$50 assim, 50 sei quê, 50 não sei qual dia, e aí você se perde. Isso é bem... É uma realidade, gente, na Principalmente verdade. Quem não tem equipe pra estar fazendo cobrança. A equipe é uma coisa bem complicada. Eu já tive clínica, a minha clínica já teve uma época que tinha mais de 10 funcionários. Prestadores. E eu acho que equipe é a parte mais difícil do empreendedorismo, é a equipe. E assim, o que me frustrava é você treinar, a pessoa, eu vou sair. Aí saía. E a região nossa é uma cidade... como a gente mora em cidade menor, é mais difícil você arrumar profissional para você preparar. As pessoas querem o... Como é que fala o ditado? Querem o milagre, mas não querem a peregrinação. Então, assim, é muito complicado. Então, por isso eu fui enxutando, até chegar ao ponto que... Por exemplo, graças a Deus, todos os meus prestadores são maravilhosos, a gente tem um contato muito bacana. E todos saíram porque montaram seus negócios. De lá, montaram suas empresas. E aí, me frustrou. Eu falei, eu não quero mais. Eu treino, aí depois a pessoa sai. Aí tem todo aquele trâmite de encerramento de contrato. Então, assim, isso me cansava Mas aí, muito. Às vezes, nesse caso, eu vou ter que olhar se eu criei um plano ali de crescimento, como que eu fiz esse treinamento, se a pessoa se sente parte ou se ela está se sentindo muito distante. Porque a taxa de turnover, que é esse pessoal que vai saindo e tal, se está muito alta, eu tenho que olhar para o líder. Eu tenho que olhar aqui em cima, onde que eu estou errando, que as pessoas não estão abraçando a empresa como se fosse delas, não tá tendo paixão.
Elas estão me enxergando muito distante, tá muito fora. E assim, como você tem a mentalidade de crescimento, você reflete isso. Então, ela também quer. E aí, ela sai. Mas se ela entende que ela vai crescer junto... aí tem que ter estratégia. Não tô falando que é simples. Isso é muito complexo, porque isso é cultura. Na minha formação, eles falam, nossa, cultura nunca pega, porque é o mais trabalhoso, demora quase 2 anos para você implementar. Então, quem trabalha como business coach, às vezes não pega esse tipo de trabalho, porque dá muito. Você quase que tem que ficar só em um lugar para implementar a cultura. Demora de 1 ano e meio a 2 para conseguir. E a gente tá falando isso, e isso tem a ver com o assunto do financeiro da empresa. Porque isso vai refletir se a sua empresa vai entregar mais ou não, se você vai conseguir faturar mais ou não, se você tem processo bem definido ou não. Tudo isso reflete no financeiro. Como a gente fala, o financeiro é a coluna do seu negócio. Então, você pensa que o financeiro, às vezes, é uma coisa isolada, mas não é. Ele tá ali, tudo que tá em volta do seu negócio tá refletindo no seu financeiro. Então, você precisa olhar para todas as áreas, porque tudo vai respingar no seu financeiro. Seja de contratar alguém, seja de demitir alguém, seja de criar um processo, seja de uma ampliação, seja de dar um passo para trás. Verdade. Tudo isso vai impactar no seu financeiro de alguma forma. Então, e aí teve até uma questão aqui, que uma pessoa mandou, falou assim, ó, perdi minha saúde mental por não conseguir administrar minha vida financeira. E perde mesmo. E como que você corrige isso? Você começando a olhar realmente para o seu financeiro e também olhar com carinho para você, porque eu já peguei casos, às vezes, de mentora que está numa situação dessa e ela ainda fica se martirizando, tipo, eu fui incompetente. Não! Às vezes foi questão de tirar um momentinho e olhar para o número, entender que aquilo às vezes é reversível. Às vezes você está no olho do furacão, você não está sabendo o que está acontecendo e perde a sua saúde mental por questões financeiras. E a questão das finanças comportamentais pesa muito, né? Na hora que impacta, principalmente, a saúde mental. É você olhar para os seus números e falar, vamos tratar isso aqui como adultos sérios que somos. O que eu tenho de dívida? É isso? O que eu preciso fazer? O que eu preciso mudar no meu comportamento? E entender, eu sempre falo, recompensa tardia. Vamos entender que existe isso na vida, né? Então, se você abrir mão de uma coisa agora, lá na frente você vai ganhar mais. E isso talvez vai te trazer a paz de espírito que você não tem hoje em dia, porque você tomou decisões ruins agora, né? E vai trazer esses problemas, às vezes, né? Doenças físicas, porque às vezes você fica ali desgastado, tem um ataque cardíaco, tem alguma coisa, e mental. É um desgaste mental que vai refletir até no seu negócio. O corpo sente, o corpo fala, Exatamente. Né? Exatamente. E agora, pra gente finalizar hoje, vamos pedir uma dica para ela, Lari. Dica para quem quer mudar a sua vida financeira. Eu acho que a primeira coisa é não tenha medo de olhar para os números, porque só assim você vai conseguir mudar a sua vida financeira. Olhe para os números da sua empresa, tenha carinho, assim como você se especializa naquilo que você é boa, que você gosta de fazer, olhe também para aquilo que você talvez não goste tanto de fazer, mas que é importante. É importante você olhar para a sua empresa e olhar para os números dela para você tomar decisões e para a sua vida pessoal também. Né? Não, e às vezes é tão simples, né, Rê? E a gente não faz. Eu falo isso porque aconteceu comigo. Às vezes, só de você sentar aqui e falar assim, peraí, eu tô vendendo brigadeiro. Quantos brigadeiros eu tenho que vender para ganhar o que eu quero? Ok. Quantas pessoas, então, eu tenho que procurar? Como que eu tenho que fazer? Olhar, pelo menos para essa estratégiazinha. Isso, já criar uma estratégia pequena já vai te trazer... Já vai te dar, e dar uma paz de espírito, como você falou, né? Desenvolver essa autocompaixão e falar, cara, o que eu fiz até aqui, eu fiz o que eu dei meu 100%. Eu fiz o que eu conseguia fazer, o que eu sabia. Não tem a Lu falar, mas eu errei. Não existe eu errei. Existe eu não sabia e eu fiz o que eu achava. Porque ninguém fala, vou errar isso aqui de propósito, não tá nem aí. Dane-se, não é isso, né? Então, todo mundo que tá aqui assistindo, né, ouvindo esse conteúdo, pode pensar, não, agora que eu entendi isso, fez sentido. Tanto que a gente trouxe esse conteúdo pra dar mesmo, né? Vamos olhar pra isso. E aí, você pode, assim, uma pequena coisinha... Já vai fazer pelo menos diferença. pra mim, fez muita diferença, assim, sentar e olhar pra esses números, né? Em todos os negócios. Quantos a gente tem que vender pra chegar nesse número. E uma coisa que eu faço pra mim, né... Porque, assim como qualquer empreendedora, eu tenho os meus dias de desânimo. Eu tenho os dias de falar, não vou olhar para o que eu vou fazer. Não vou largar muito. Vou pro CLT. Chega, cansei. Eu, Rebeca, tenho um mural dos meus sonhos. Lá eu escrevi tudo que eu quero para minha vida. E eu sei que, através do empreendedorismo, eu vou conseguir o dinheiro para realizar esses sonhos. São sonhos que estão ligados a mim, da minha família, as pessoas que eu amo. Então, toda vez que você pensar que eu vou comprar uma blusinha com o dinheiro aqui da empresa, porque eu achei bonito e eu mereço, porque eu trabalhei muito ontem... Olha para esse mural
você tá cada vez mais longe de um sonho grande que você quer para sua vida. Então, sempre pense isso. Faça isso, esse trabalho, esse exercício. Quando você fala, não vou aqui fazer as contas de quanto que eu preciso vender. Não, vou fazer. Porque se eu vender mais, eu vou estar mais perto de realizar meu sonho. Eu vou estar mais perto de ter minha liberdade financeira, de conseguir aquilo que eu quero. E liberdade financeira que todo mundo quer. É o que todo mundo quer. Quero estabilidade, não é, Milari? Essa palavra... Era a palavra da Lu. Estabilidade. Eu quero estabilidade, eu quero liberdade. Mas e eu você falava... só vai ter que você encarar de frente quero aquilo que você tem estabilidade, medo. quero tempo. Porque o que acontece? É o tempo engolindo o empreendedor, Exatamente. É o tempo fazendo com que a gente viva na roda do hamster sempre. Uhum. E sempre tem que ter alguém que te tira de lá e te cutuca. Tem. Que eu acho que esses episódios, eles servem exatamente pra cutucar. Como que a gente sai da roda do hamster? Quando alguém vem e chuta a roda. Né? Chuta a nossa cara já. Você tá fazendo? Presta atenção. Desce daí, desce dessa roda. Né? Direto acontece alguma coisa, né? Então, a gente tem um dia... Eu falo, esses dias eu tive um ataque de pelanca. Eu falo, tá tudo bem, tem o seu ataque de pelanca. No outro dia volta. Foca de novo. Porque tem o dia do pra que eu fui inventar, gente. Pra normal. quê? Normal. Eu tenho um dia que hoje não vou fazer nada. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou ficar vendo Netflix, vou comer pipoca. Vou queimar É isso que eu vou fazer hoje o dia inteiro. E a gente faz. E no dia seguinte, tira atraso do dia que você não trabalhou ali. Vai. Com certeza a gente tem um dia do ataque de pelanca, do dia pra que eu inventei, e do dia não vou fazer mais nada, só vou assistir Netflix. Meu marido tem 2 empregos, entendeu? Todo dia a gente tem esse. Lógico que a gente tem, mas assim, depois eu falo, o importante da inteligência emocional é isso, é o tempo que você demora pra voltar ao seu estado de equilíbrio. Então, tá tudo bem de vez em quando você desequilibrar. O problema é quando a pessoa só fica lá no chão. Aí é perigoso, super perigoso. Até da pessoa ir pra alguma doença mental, né? Da saúde mental, desculpa. E aí, Lu, especificamente do que a gente tava falando, né? Da saúde financeira ligada a comportamento. E você falou assim, isso é um pouco da sua área. É totalmente, assim. E na constelação familiar também a gente olha muito pra essa questão. Porque muito vem de repetição de padrão e muito vem, às vezes, de como o que o dinheiro significa para mim. Então, se o dinheiro, ele me remete à briga dos pais, a pai que foi embora e aí a mãe sempre sofreu pelo dinheiro, ou a mãe que sempre reclamava da escassez, ela não pode comprar, as coisas estão difíceis, dinheiro não dá em árvore. Tem também as questões das crenças, né, que a gente vai escutando, crenças que eu criei, crenças porque eu escutei muito, crenças culturais, né, até religiosas em relação à riqueza. Então, eu preciso quebrar tudo isso para vibrar na prosperidade, para realmente olhar para o dinheiro e falar, não, realmente o dinheiro pode ser bom. Dinheiro é uma ferramenta. Dinheiro é uma moeda de troca. E aí eu vou olhar, nossa, mas a Madre Teresa de Calcutá fez milhões, assim, ela fazia 2, 3 milhões. Ela tinha coach, ela fazia coach com Tony Robbins. Então, se você falar que... Não, a Madre Teresa de Calcutá, a Madre Teresa de Calcutá. Mas como que ela fazia esses milhões? Ela tinha... através das doações. Mas através de toda a movimentação. Eu tenho que lembrar de que essa mulher trabalhava. Não, mas ela tinha várias estratégias. Quero saber também. Gente que pede doação tem um monte, mas gente que faz milhões tem que ter estratégia. E ela tinha dela. E são poucos. Exato. Mas, gente, olha, foi fenomenal esse podcast. Eu que agradeço vocês estarem a gente que agradece, Rebeca. Rebeca, depois eu vou reassistir e vou anotando todas as dicas que você deu. Espero que você tenha anotado também, viu, gente? Porque aqui não foi um podcast, foi uma aula. E assista e reassista. E falando em aula, né? Falando em aula, a Rebeca dá uma aula por semana, toda quarta. Às 11 horas no meu Instagram. Olha aqui, eu tento assistir, menina, mas aí... Fica gravada, pode assistir depois. Tá gravado? Ficam todas salvas. Gente, eu falo que é um curso. Por enquanto tá. Por enquanto tá, daqui a pouco a gente vai minha coach aqui, ó, já me falou que eu devia montar isso numa plataforma. Aqui, eu já falei pra ela que daqui a pouco ela vai tirar de lá e criar um curso completo. Eu realmente foco em dar aula, porque eu tenho esse meu objetivo de trabalho, eu quero ajudar empreendedores. E você faz sessão, assim, de avaliação individual? Como é que funciona? Hoje em dia eu tô sem agenda, mas a gente tá pegando. Por isso que ela perguntou se podia ser online. Ela falou assim, pode ser online? Eu falei, ué, mas eu tô em Itajubá. Não, eu começo do princípio que eu trabalho online porque eu posso atender gente de todo o Brasil, de todo quanto é lugar. Eu não fico preso só em Itajubá. Eu tenho cliente hoje do Sul, tem cliente do Norte, tem gente de vários lugares. Ó, meninas, no meu Instagram. Pelo online.
E a gente consegue, mas a gente tá fazendo uma lista, porque a gente vai ter uma aula no final de outubro, dia 31/10, vai ter uma masterclass que a gente vai falar sobre finanças e vem novidades boas para vocês aí. E a gente vai montar a turma de mentoria coletiva, que já funcionou, a gente já fez uma vez, né, Lari? Deu Sim. certo, porque mentoria individual a gente tá com a agenda bem cheia. Esse Tô com a agenda bem esse cheia. dia 31 vai ser igual o que vocês, junto com você. Isso. Não. Eu vou, mas quem vai dar aula é a Rebeca. A Rebeca. Estarei mas presente. me sigam lá no Instagram, @BecaRenova, Beca com 2 Cs. Vai ser porque meu nome é presencial? Rebeca com 2 Cs. Não, vai ser online. online. Online, porque a gente vai ter aluno do Japão. Vocês acreditam que a gente, nessa mentoria, tem aluno do Japão? Acredito, vocês são arraso. Mas, pra quem quiser, toda quarta-feira, 11 horas, tem aula gratuita no Instagram. Ó, e olha tanto que é legal. A gente troca muita coisa Sim. aqui. Muita gente vem fazer mentoria comigo por causa da Lu. Essa minha cliente do Japão, que ela tá no Mentalidade Empreendedora, ela veio através do seu perfil. Ela foi minha aluna de Ela design. disse, e ela falou assim pra mim, eu gostei muito de ver... E ela falou assim, eu conheço a Lucimara. E eu, qual que é Lucimara? Lucimara. Quem é Lucimara? Meu nome é artista, meu nome de Nascimento. Aí eu não conheço essa Lucimara que você conhece. Eu não conheço a Lucimara desde que eu nasci. Ela tá muito mudada, eu adorei. Eu quero isso pra minha vida. Eu falei, então venha. É, isso mesmo. Ela foi minha aluna, ela veio do Japão esses dias visitar a família aqui no Brasil. Aí ela fez um treinamento Nossa, comigo. ela amou você. Ela é maravilhosa. E um talento. Quem não ama, né? E aí ela fez o treinamento. Eu passei várias dicas pra ela da parte de marketing, porque eu gosto também, né? Dessa parte de beleza, né? Voltada pro meu nicho. E aí ela começou a te acompanhar. Foi muito bom. E agora ela tá. Isso, continua passando. Manda mais gente. Gente, olha, espero que vocês tenham gostado. Gratidão por dia de hoje, porque, ó, pra Eu mim que foi agradeço. muito Ai, válido. valeu. Ó, Rebeca, Ei. vamos começar o nosso brinde aqui agora, Lu? A gente vai adiantar aqui, ó. Tchim, Empreendedoras tchim. no ar. É. Rebeca, gratidão. Eu que agradeço, Volte meninas. sempre. Volto sempre que me chamarem. Pode deixar que eu venha, assim, com o maior prazer. Ai, vamos querer mais. Muitas E vezes. obrigada, Lu. Muito gratidão, Lari. Até a próxima, Até a gente. próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.